Oi, gente! Como eu tinha prometido, estou fazendo esse vídeo para vocês para poder explicar novamente como é que se faz um fichamento e quais foram os principais erros que vocês cometeram durante o trabalho. Não vai dar para colocar o que cada um fez, né? Vou colocar no geralzão os erros, mas vocês devem, provavelmente vocês vão entender e vão se encaixar nessas situações, tá? Só lembrando que vocês podem me procurar na minha sala, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu estou sempre de manhã na escola, tá? De tarde, de segunda a quinta à tarde, eu estou direto na escola. Então você pode me procurar para poder tirar dúvidas e só não fique batendo na minha porta porque eu estou no meio da aula e não vou atender, tá, gente? Isso aí fica muito sacanagem, certo? Então vamos lá. Como fazer o fichamento? Como é que a gente faz o fichamento? Primeiro de tudo, a gente tem que fazer uma leitura geral do texto. Se vocês não lerem o texto, vocês não vão conseguir entender o que ele se trata. Vocês têm que parar com essa história, e já vou puxar a orelha de vocês agora, tem que parar com essa história de não ler o texto inteiro, não compreender o texto inteiro e sair por aí tirando pedaços do texto. Isso não é um fichamento. Agora, só para a gente poder ter noção de como é que se faz um fichamento, eu vou ler com vocês esse trechinho que eu coloquei no PowerPoint. Eu vou tirar aqui primeiro a tela. Tirar a telinha. Vou grudar aqui embaixo porque eu tenho um toque. A história é a ciência que estuda o ser humano no tempo. O que isso quer dizer? Diferente das ciências exatas, que possuem um objeto claro e mensurável de estudo, por exemplo, o movimento de um carro, a temperatura de uma estrela, a história lida com pessoas e seus atos, sejam eles coletivos ou individuais. Esses atos estão relacionados não só com o meio ambiente físico onde aconteceram, mas também com o contexto cultural de indivíduos e grupos. Além disso, a única forma de o historiador acessar esses acontecimentos é através dos restos desses atos passados. Chamamos esses restos de fontes ou documentos. Vou pegar minha telinha de novo. Pronto. O que esse texto quer dizer? Aí é que vocês vão pegar uma folhinha, como a maioria de vocês tem o texto no celular, pega uma folhinha e vão começar a anotar, mesmo que seja um rascunho, tá? É só para vocês terem uma ideia. Pode colocar abreviado, sem problema nenhum, tá? Então eu quero que vocês, a partir de agora, a gente vai começar a ver as ideias principais desse texto. Vamos lá. Qual é a primeira ideia que ele passa? Que a história é uma ciência. Então, ali, a primeira coisa que ele fala, história é uma ciência. Mas que tipo de ciência? É uma ciência que estuda o ser humano no tempo. Então, história é a ciência que estuda o ser humano no tempo. Isso é o básico, caiu na prova. O que vocês têm que saber é isso aí, tá? É o básico, é a ideia central. Depois disso, no parágrafo seguinte, o texto ele coloca dois tipos de ciência. Ele faz uma comparação. Então, ele coloca dois tipos de ciência. As ciências exatas. Eu estou aqui falando com vocês, estou apertando o botãozinho no celular aqui para avançar. Dois tipos de ciências, então. As ciências exatas. Que tem essas ciências exatas? Essas ciências exatas elas possuem um objeto claro e mensurável de estudo. Um objeto que está na sua frente pode ser um bolo, pode ser um carro, como a gente tinha colocado no exemplo ali, uma estrela. Então é um objeto, uma coisa sólida, uma coisa real, certo? Então, uma coisa que é palpável, que a gente consegue tocar ou pelo menos consegue medir. Então, a ciência trabalha com coisas que se consegue medir, a ciência exata, ok? Então, ali dois tipos de ciência. As ciências exatas, que têm objetos claros e mensuráveis. Mensurável que dá para medir, certo? E outro tipo, que são as ciências inexatas. Ah, professor, mas não está no texto, ciência inexata. Não, mas eu estou colocando porque o contrário de exata é o quê? Inexata. Então vamos lá. Então, as ciências exatas e as ciências inexatas. O que tem nessas ciências exatas? Ela estuda, né, objetos que podem ser medidos. Como eu falei do bolo, por exemplo. Não tem no texto, mas eu vou dar o exemplo do bolo.
Tu vai lá, preparas o bolo, assa o bolo, coloca no forno, tira ele do forno, pronto, coloca em cima da mesa. Como é que tu vais medir esse bolo? Temperatura do bolo. Vai pegar um termômetro, vai medir a temperatura do bolo. Tu vais anotar no papel que o bolo está com 70 graus Celsius, por exemplo. Tá fazendo uma medida objetiva, tá ali, pronto. Não tem que ficar interpretando nada ali. Tipo, será que o bolo está sentindo alguma coisa? Não, o bolo não sente nada. Para começar a conversa. Então o bolo tem 70 graus ali, acabou de sair do forno, está quente. Certo? Outro tipo de medida que se pode tirar do bolo. Tamanho, dimensão. O bolo tem, sei lá, 10 centímetros de altura por 30 centímetros de largura e 20 centímetros de comprimento. São dados que são objetivos. Então, ali que o texto está falando, então, ciências exatas, elas trazem esses dados objetivos. Diferente das ciências inexatas. Então, eu esqueci de passar aqui o PowerPoint, a definição de ciências exatas. Coloquei o exemplo do movimento do carro, né? Ou da temperatura de uma estrela, se foram só exemplos, para poder explicar o que é claro e mensurável. E aí, diferente das ciências inexatas, que é a definição de história. O que diz, qual é a definição de história? A história lida com o quê? Com atos humanos. O que isso significa? Atos de pessoas, o que as pessoas fazem. E esses atos a gente não consegue prever. Não consegue medir. Como é que vai medir a quantidade de amor de uma pessoa? Como é que vai medir a quantidade de ódio de uma pessoa? Certo? Então, isso não são coisas que não consegue medir. Então, as ciências humanas, as ciências inexatas, se a gente for colocar entre aspas desse jeito, trabalha com coisas que não se consegue medir. Certo? Nem sempre se consegue medir. Vamos lá, atos humanos. Que atos humanos são esses? Eles dependem de um meio ambiente, do lugar onde se está. Se o lugar é quente, é frio, se neva, se chove, se choveu, caiu barranco, acontece uma coisa. Então, ou se faz uma seca, falta água, ou se por acaso está dentro de uma casa, ou se está dentro de um prédio, ou se está no mar. Então, depende do meio ambiente onde essa pessoa, esse indivíduo, ou o grupo todo está. Depende disso aqui. Depende do que mais? Depende do contexto cultural. Ou seja, não só o contexto físico, como eu falei para vocês, onde ele está, o que acontece no lugar onde ele está, mas o contexto cultural, ou seja, como as pessoas pensam, como as pessoas mantêm suas vidas. Por exemplo, um brasileiro do século XVIII, por exemplo, não pensa como um brasileiro do século XXI, nem pensa como um brasileiro do século XIX. Então, não dá para tu pensares, não dá para pensar que o fulano no Brasil em 1637 o cara fez isso porque assim é assado. Tá, só que esse assim assado daquela época pode não ser igual ao assim assado hoje. Certo? Então, enfim, não é o objetivo aqui explicar para vocês isso aí. Só quero falar os pontos principais do texto, né? Então, depende dos atos, são atos humanos, que dependem do meio ambiente, de um contexto cultural. E esses atos, eles são individuais ou coletivos. O ser humano, ele se comporta de um jeito sozinho e de outro jeito em grupo. Certo? Então, são duas coisas diferentes. Então, isso é definição de história. O que mais que o texto passa? Como é que se acessa, como é que o historiador, o pesquisador da área de história, como é que ele vai conseguir enxergar esse passado? Como é que ele enxerga? Ele pega os restos desse passado. O que significa? O que sobrou desse passado para nós hoje, em abril de 2018, por exemplo? O que ficou daquele passado de 10 anos, de 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 1 milhão de anos para cá? E o historiador ele vai juntar esses pedaços. Então vamos lá. Como é que ele acessa? Através de restos do passado. Eu coloquei resto, mas é para explicar, sabe? Não é bem resto, não é bem a palavra resto não se aplica. Então como é que a gente troca essa palavra resto? São fontes históricas ou documentos históricos. Olha a diferença, são fontes ou documentos históricos. O historiador ele acessa essas fontes do passado. Qualquer tipo de coisa produzida
pelo ser humano no passado ou alterada pelo ser humano no passado, é uma fonte histórica, ok? Então, são essas informações que o texto passa, certo? Mas o que a gente faz com essas informações que a gente pegou, que a gente pescou no texto? O que a gente vai fazer? Vamos lá, então vamos começar a montar o nosso fichamento. Primeiro de tudo, quando vocês estão se preparando para fazer o fichamento, para montar, primeira coisa, sublinhe o texto. Pega uma canetinha aqui, ó, caneta marca-texto. Aqui, ó, caneta marca-texto, ou uma caneta comum, Bic. Marca o texto inteiro. Ah, professora, no celular não dá para marcar. Se eu não me engano, o Adobe, o programa, o aplicativo para ler o PDF, o Reader, né? Ele tem uma ferramenta que dá para tu fazer marcações no texto. Ah, mas é complicado. Tá, então pega a porcaria do papel, pega uma canetinha e faz anotações, rascunhos, como eu falei para vocês no começo do vídeo, ok? Então, como eu falei para vocês, o estudo estudo é pesado, estudar é chato, é cansativo, então vocês têm que botar a bunda na cadeira e fazer isso mesmo, sublinhar o texto, certo? Senão vocês nunca vão ter uma compreensão profunda do texto. O que mais? Vocês vão reunir as várias informações importantes por tópicos. Isso que é o fichamento. É pegar as informações importantes e dividir por tópicos. Certo? Dividir por aqueles pontinhos, né? O fichamento nada mais nada menos do que uma forma de vocês esquematizarem o conhecimento, esquematizar o conhecimento para memorizar através da lógica. O que acontece? Vocês vão dar uma sequência lógica para o texto. Não é que vocês vão fazer um texto de início, meio e fim. Isso aí é resumo, não quero resumo, eu quero um fichamento. O que é um fichamento? Vocês vão quebrar o texto em vários tópicos, em vários pontos. Correto? Então, olha só. Vão esquematizar. Esquematizar significa memorizar através da lógica. Então, um tópico tem que ter a ver com o outro, tem que ter a ver com o outro. E vocês, por exemplo, num ônibus, vocês estão lá, descobri que tinha prova hoje. Vocês vão pegar o fichamento de vocês. E esse fichamento é individual, porque cada um faz de uma forma que melhor memoriza, certo? Vocês vão pegar esse fichamento e vão ler naquela rapidez, mas vocês vão começar a se lembrar do que vocês fizeram. Esse é o objetivo de um fichamento. Memorizar através da lógica. Então, cada tópico tem a ver com o outro, certo? O que mais que a gente pode ver aqui? Opa, cliquei errado. Como é que a gente vai escrever esses tópicos, professor? Informações completas. Cada tópico ele mostra uma informação completa. O que isso significa? Eu, Giovanni, professor, vou lá e coloco no quadro um questionáriozinho. Pergunta número 1. Qual é o seu nome? Pergunta número 2. Qual é o nome do seu colega do lado? Aí, se tu colocas só a resposta, e tu colocas uma resposta, digamos assim, incompleta, do jeito que eu estou falando, o que vai aparecer na tua folha em branco? Número 1, Pedro. Número 2, João. O que são esses dois números? O que significa esses dois números? Pedro e João. Se tu pega essa folha e entrega para uma pessoa no meio da rua, ela vai ler dois nomes, Pedro e João. O que significa isso? Ele vai perguntar. O que significa? Mas isso significa que eu botei lá, o professor colocou as perguntas no quadro, tá? Não, mas, cara, como é que tem que ser? Número 1. Meu nome é Pedro. Resposta número 2. O nome do meu colega do lado é João. Pronto, assim a informação está completa. Se tu pega esse mesmo papel e entrega para um cara na rua, ele vai ler e vai entender, ó, esse aqui, teu nome é Pedro, o nome do cara tá que legal, joinha. Já entendi qual é a questão, sabe? Porque na hora do desespero, eu estou pensando nesse fichamento aqui, sabe? No momento que vocês estão no ônibus, com pressa, tendo que estudar, ou no domingo à noite, hoje domingo à noite vocês estão com pressa para poder estudar e, acho que lembrei agora, 11 horas da noite para poder para estudar para a prova. O que eu faço? Pega o fechamentozinho lá, corre rapidinho lá e lê antes de dormir para poder tentar se lembrar, dormir com aquilo ali. E vocês vão começar a ver um monte de informação quebrada
Eu coloco no texto, nos comentários que eu fiz dos trabalhos de vocês, que os tópicos estão soltos. Aí vocês começam a ver um monte de coisa solta ali, um monte de tópico que não tem nada a ver com. Mas que eu quis escrever com isso? O que eu fiz? O que eu quis escrever com aquilo? Então tu fica perdido. Quando tu colocas tópicos com informações completas, inteiras, tu consegue entender. Certo? Então esse é o objetivo. Exemplos. Opa, minha telinha está aqui em cima. Exemplos. Só se esses exemplos forem extremamente necessários. Certo? Só coloque os exemplos. Eu estou olhando para minha telinha aqui do lado. Está aqui desse lado aqui. Exemplos só se eles forem extremamente necessários. Vocês não precisam colocar exemplos. E vocês estavam colocando, no trabalho de vocês estavam colocando, vocês estavam escrevendo os exemplos. Não precisa. Certo? Vamos lá. Exemplo. Só se for extremamente necessário colocar exemplo. Certo? Não precisa colocar exemplo. O texto que eu passei para vocês é um texto de teoria que a gente chama. É um texto que explica alguma coisa. Principalmente, ele explica uma coisa que é abstrata, que não dá para tu pegar eles na mão, segurar, né? Então, como está explicando o que é história e quais são as funções da história, tem que estar toda hora exemplificando. Então, o que vocês têm que entender é que existe, eu coloco lá o contexto, o conceito, né? História, isso, é isso, é aquilo. Por exemplo, pá. Ah, porque a história tem a função social disso, disso, daquilo. Por exemplo, pá. Então não precisa colocar o exemplo. Basta só vocês colocarem o conceito, certo? Fichamento, como eu tinha falado para vocês, é um texto novo e individual. Pô, professor, vou ter que refazer o texto porque tu quer. Não. Cada fichamento é um texto novo. É um texto baseado naquele texto principal, porém é um texto novo. Se vocês estão reescrevendo o texto original, porque vocês estão compondo o texto novo, certo? Ele é individual. O que significa individual? Vocês vão colocar no fichamento de vocês aquilo que vocês acham interessante para vocês se lembrarem depois. Porque o que fulano ou ciclano, a fulano ou a ciclana acha que vai se lembrar depois, a forma como o fulano ou fulano decora as coisas, ou interpreta ou lembra das coisas, é diferente do que vocês, da forma como vocês se lembram, interpretam as coisas. Então, por isso que eu digo que o texto ele é individual. Vamos fazer a mágica de novo da telinha. Volta a telinha. A pergunta principal que vocês têm que estar na cabeça de vocês. Consigo estudar para a prova só lendo o meu fichamento? Vocês têm que fazer cada tópico, vocês têm que fazer a leitura do texto de vocês, escrever o texto, escrever o fichamento, pensando assim: consigo estudar para a prova só lendo o meu fichamento? Não adianta querer dar uma de apressado, querer cumprir os 15 ou 20 tópicos que eu pedi, sei lá, ou 30, ou 10, sei lá, o texto que o professor pedia, ou que eu pedi, sei lá. Eu vou cumprir tabela. Escrever rapidinho. Cara, não adianta. Não adianta. Eu consigo estudar para a prova só lendo meu fichamento, não é de fazeres um negócio curto demais. Tipo um Twitter, vai botar uma tweetada lá, tipo assim, história não sei o quê. Pronto. Cara, tem que ser uma coisa completa, uma informação. Não é para encher linguiça também, tá? Não é para vocês copiarem um texto inteiro, só que diferente. Não é para fazer isso, não quero isso. O que eu quero? Que vocês consigam estudar a partir do fichamento, certo? Então, vamos colocar a mão na massa? Vamos explicar como é que se faz? Vamos montar com vocês aqui o fichamento? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou botar de novo a minha telinha para o canto. Desculpa, meu estava assim. Como é que a gente faz? Qual é a primeira informação que a gente pode copiar do texto, sem problema, porque é um fichamento, tá? Então vamos lá. Primeira informação importante. A história é a ciência que estuda o ser humano no tempo. Pronto, fechou. Primeira informação importante, primeiro conceito importante. Segundo, existem diferenças entre as ciências exatas e a história. As primeiras possuem objetos claros e que conseguimos medir. A história não é exata por lidar com atos de indivíduos e grupos dentro de um contexto cultural e um ambiente específicos. Professor, não estava escrito no texto isso aí, o que eu faço? Estás inventando coisa.
quando eu falei para vocês que é para vocês montarem um texto de vocês, foi isso que eu fiz agora. Vocês vão ler e interpretar. Quando vocês interpretam, a informação passa pelo filtro do cérebro de vocês, entra ali, e quando ela sai, alguma coisa vai se perder, vocês vão esquecer, claro, mas só que quando vocês interpretam, fica ali dentro. Certo? E esse é o objetivo do fichamento. Quando vocês reinterpretam o texto, juntam coisas, vai sempre ficar alguma coisa com vocês. Ok? Então, ali ó, eu cometi um errinho aqui em cima, no segundo e no terceiro tópicos. Eu vou puxar aqui a ferramenta de desenho. Por favor, aqui pode considerar que esses dois tópicos são um tópico só. Ok? Esses dois tópicos pode considerar um tópico só. Agora eu não vou editar e tal, eu acabei não editando. Mas esses dois tópicos aqui, em cima que eu acabei de mostrar, eles podem ser colocados num tópico só. Ah, mas está muito grande, professor. Daí, não tem problema, bota ali para vocês entenderem. Certo? Não precisa fazer um monte, picadinho, bonitinho. Teve gente que me entregou o fichamento com 10 tópicos, eu dei nota boa. Por quê? Porque conseguiu botar aquilo que era necessário. Não que eu queria, porque eu sou o dono da informação. Não, é que era necessário para o cara estudar. Simples assim. Vamos lá então. Ó. Vamos desligar aqui a ferramenta de desenho, porque senão eu vou sujar o texto inteiro. Qual é a última informação principal do texto? Pau. Pau. O historiador acessa o passado como? Aqui, ó. O historiador acessa o passado através dos seus restos, ou seja, de fontes ou documentos históricos. De novo, eu reescrevi o texto, eu mexi um pouquinho no texto e coloquei ele no nosso fichamento. Então, esses dois parágrafos, se tu for considerar aquele comecinho aqui em cima, lá, como um parágrafo separado, e na verdade, né? Se vocês perguntarem para o professor Antônio, ele vai dizer que sim. Então, vocês têm três tópicos, certo? Então, você já tem 3 tópicos prontos ali, certo? Vamos agora aos erros de vocês. Pau. Erros mais cometidos nos fichamentos. Erros frequentes. Tinha muita gente fazendo assim, ó. A história é a ciência que estuda o ser humano no tempo. Beleza. O que isso quer dizer? Espera um pouquinho, vamos deixar só no negrito ali e depois a gente comenta, né, que precisa ser comentado. Depois. Diferente das ciências exatas que possuem um objeto claro e mensurável de estudo. Tá. O movimento de um carro, a temperatura de uma estrela. A história lida com pessoas e seus atos, sejam eles coletivos ou individuais. Tá aí. Além disso, a única forma de o historiador acessar esses acontecimentos é através de restos. Que acontecimentos? Vamos lá. Chamamos esses restos de fontes ou documentos. Acho que alguém aqui andou deixando coisa no chão ali, uns restos ali, enfim, ninguém limpou. Quais são os erros frequentes, então? O que aconteceu? Vamos lá pontuar. Um por um. Por isso que eu ordenei ali, aqui em cima, né? 1, 2, 3, 4, 5 e tópico 6. O que aconteceu? Vamos comentar um tópico por tópico. Esses foram os problemas de vocês. Gente, escreva um necessário. Necessário. O que significa escrever um necessário? História é a ciência que estuda o ser humano no tempo. Pronto, essa informação foi o suficiente para vocês entenderem que a ciência é que estuda o ser humano no tempo. Para que botar o que isso quer dizer? Significa que está preguiçoso, na verdade preguiça mental, e não copiasses o texto ali, copiou o texto e tal, mas não entendeu o que era para fazer, tipo assim, só copiou, pronto. Então, para que? Escreva um necessário. Certo? Primeira coisa. Ponto 2. Informação incompleta solta no texto. Eu vivia falando, vivia escrevendo para todos vocês nos trabalhos. Né? Informação incompleta, está solto no texto. O que significa? O que esse cara quer falar, quer dizer com isso? Informação incompleta. Olha só, número 2.
Desculpa, eu não vou editar esse negócio, tô cansado, é domingo à noite, tá? Então, pra fazer uma fungada, arrumando óculos, vamos lá. Número 2. Informação incompleta. Diferente das ciências exatas, que possuem um objeto claro e mensurável de estudo. Vocês perceberam que essa frase não parece ter pé nem cabeça? Lembra daquela história que eu falei para vocês de pegar uma folhinha, botar o nome do Pedro e do João e tal, e o cara da rua não entender? É a mesma coisa. Imagina tu no ônibus desesperado, suando, achando que, pô, daqui a 20 minutos tem prova. E eu tenho que estudar essa bagaça. Aí tu vai lá e vê o quê? Vê a diferença das ciências exatas que possuem um objeto claro e mensurável de estudo. Tipo, what the fuck? O que significa? O que isso traz para mim de importante? Número 3. Informação incompleta solta no texto, de novo. Porque olha só, o que eu falo? O movimento de um carro, temperatura de uma estrela. Exemplo não é para escrever no fichamento. Aquilo ali era exemplo. Pô, não precisa, tá? Vamos lá, ó. Então, primeiro que é um exemplo. E segundo que é uma informação solta. Se vocês estão colocando ali uma informação solta, não tem nada, estão percebendo que está colocando, tipo assim, gosto de azul. E, sabe, não tem sentido aquilo ali. Muita gente fez isso. Vou botar aqui minha telinha no meio. Para conseguir explicar o outro negócio ali. Acho que vou botar aqui em cima, né? Pronto. Vamos lá. Número 3. Número 4. A história lida com pessoas e seus atos, sejam eles coletivos ou individuais. Joinha. Tá? Vou até botar aqui, ó. Informação completa. Um tópico ok. Beleza. Sem comentários. 5. Além disso, a única forma de o historiador acessar esses acontecimentos através dos restos. Tá, primeira coisa. Além disso o quê? O que tu botou antes para dizer além disso? Então, não estás fazendo um texto de início, meio e fim. Numa redação, tu vai fazer um texto de início, meio e fim. Agora, aqui no fichamento, não, gente. Cada tópico é um texto em si, ali dentro. Tipo, são módulozinhos ali, são módulozinhos, entenderam? Então, olha só. Além disso, o quê? Não precisa botar além disso. Vamos cortar o além disso, vamos considerar, né? Vamos desconsiderar o além disso. Vamos começar. Ó. A única forma de o historiador acessar esses acontecimentos... Pô, mas que acontecimentos? No tópico de cima estava escrito algum acontecimento, então como é que tu vai colocar acontecimento? Sabe? Como tá fora de contexto aquilo ali. E mais, acontecimentos através dos restos. Tá, mas resto de quê? De comida? Que tipo de comida? Resto de, sei lá, não sabe? Tá fora do negócio, não tem um contexto, não tá fechado. Entenderam? Não tem um significado em si esse tópico. E número 6, para poder acabar de falar, já são quase meia hora de vídeo. De novo, informação incompleta solta no texto. O que fala? Chamamos esses restos de fontes ou documentos. Perceberam aqui de novo que esse tópico ele não está dizendo que restos são. Chamamos esses restos de fontes. Resto de quê? Se a pessoa for pegar esse texto, assim, achar na rua uma folha escrito isso, não vai entender o que está escrito. Porque ali está resto. Mas resto de quê, gente? Certo? Isso eu quero que vocês tentem entender. Eu vou voltar aqui para o meu fichamento original para vocês entenderem, verem, para mostrar para vocês como esse primeiro fichamento ficou claro. Olha só. Bom, aqui como ficou limpo o fichamento e como cada tópico tem a sua informação fechadinha, bonitinha. Olha só. A história é a ciência que estuda o ser humano no tempo. Entenderam? Joinha, fechou ali, o significado está dentro ali. 2. Existem diferenças entre as ciências exatas e a história. As primeiras possuem objetos claros e que conseguimos medir, e a história não é exata por lidar com atos de indivíduos e grupos dentro de um contexto cultural e um meio ambiente específicos. Eu sei que ficou chato, ficou grande ali, mas só que você entender que ficou. Se o cara encontrar isso aí no meio da rua, o cara vai entender que existe diferença entre ciências exatas e história. Existem diferenças. Que diferenças são essas? As primeiras, ou seja, as exatas, elas possuem objetos claros e que a gente consegue medir. Diferente da história, que não é exata, por lidar com atos humanos, por os indivíduos, dependendo do grupo, se for indivíduo ou grupo, então tudo ali está tudo claro, a informação fecha ali dentro, certo? E no final, o historiador acessa o passado. Ó, se o cara encontrar um bilhetinho escrito isso, o cara
ganhando a loteria. Tá aqui, ó. O historiador acessa o passado através dos seus restos. Ó, dos seus restos. Dos restos de quem? Do passado. Ou seja, de fontes ou documentos históricos. Fechou. Entenderam? Para que mais do que isso? Agora, por conta da mágica da edição, da pausa, vamos fechar o nosso vídeo. Até que enfim, quero comer ali, que meu almoço tá ali esperando para eu comer. Conclusão. O que a gente pode concluir desse vídeo gigante de meia hora? Tá? Primeiro, leia sem preguiça. Tira o bicho preguiça do corpo para ler o texto para poder entender. Como eu falei para vocês, se vocês lerem o texto com determinação, vocês lerem um texto com vontade, vocês vão conseguir pegar o que o texto está falando, certo? Isso para todas as matérias, não é só história. Isso vocês levam para a vida de vocês. Esse é o objetivo da matéria, certo? Vamos lá. Sublinhe o necessário. Seja aqui, seja no cursinho, seja no magistério, seja, sei lá, numa faculdade. Vocês vão estudar, vão fazer fichamento. E precisa disso, sublinha o texto, precisa sublinhar o texto, tá? Para vocês conseguirem entender melhor. Próximo, droga, meu dedo tá ruim aqui. Os tópicos, não se esqueçam, como eu já expliquei para vocês, eles têm que ser completos. Eles têm que fechar entre si. Ele tem que ter digamos assim, um início, meio e fim. Cada tópico. Tá? Não é que cada tópico tem que ser uma redação, mas é que o tópico ele tem que ser compreensível sozinho. Se vocês pegarem o tópico, recortar e entregar para uma pessoa que não conhece, nunca viu aula de história do professor Giovanni, nunca estudou história, o cara vai pegar e vai entender aquele texto. Certo? Então os tópicos têm que ser sempre completos. Não precisa escrever exemplo. Eu vou repetir isso 10.000 vezes. Não precisa escrever exemplo, não precisa escrever exemplo, não precisa escrever exemplo. Cadê aqui? Olha, acabou. Então, olha só. É isso, gente. É isso que vocês tinham que ter em mente para poder fechar, fazer um fichamento, um bom fichamento, certo? Abraço para vocês. Espero que consigam refazer os fichamentos e consigam melhorar a nota de vocês. E consigam, principalmente, antes de tirar uma nota, antes de entregar para o professor e fazer a fita, consigam estudar. É para vocês isso. Beijo para todo mundo.